Olá! Olá a todos que estão nos assistindo aqui. Mais uma live daqui da Literary Books, de um lançamento de um livro aqui espetacular, que vocês vão saber daqui a pouquinho, que a gente está aqui com a nossa autora, Luciana Mello. Ela vai explicar um pouquinho aqui para vocês, um pouquinho sobre o livro, como foi a concepção desse livro, né? E o Menopausa Sem Estresse, que é o nome dessa obra que a gente vai estar lançando hoje, que a gente vai conversar a respeito, ele está disponível nos formatos impresso e digital, que seria o e-book, na Amazon, né? Olá, Luciana, tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo jóia, Débora. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Animadíssima para essa nossa conversa. Nossa, eu brinco com os nossos autores que o lançamento de um livro é praticamente a gente está celebrando o nascimento de um filho, né? Exatamente isso. É um projeto que vem de muito tempo, né? Então, quando realiza, realmente a sensação é de um filho ali, né? A gente tem Verdade. muito carinho por essa obra, por esse projeto. Com certeza. Mas antes da gente falar um pouquinho da obra, a gente quer saber um pouquinho sobre você, Luciana. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Quando que você se descobriu escritora? Bom, então, meu nome é Luciana Mello, eu sou médica ginecologista. O meu trabalho é basicamente voltado para a climatéria e menopausa. Essa história de me descobrir escritora é mais ou menos isso, né? O que acontece? Quando eu passei pela fase da menopausa, quando eu passei pela menopausa, foi uma fase muito complicada. E a maioria das pessoas falavam: ah, mas é tranquilo, você é ginecologista, vai tirar isso de letra, e não tirei. E eu vi que eu fiquei muito perdida. Só a diferença é que eu tinha um pouco mais de conhecimento, porque eu era ginecologista e eu comecei a me aprofundar, a estudar, a fazer todos os cursos e ler muitos livros e pesquisar muito sobre climatéria e menopausa. E eu imaginei, gente, se eu que sou ginecologista me sentir tão perdida, imagina as mulheres que não são da área de saúde, que não são ginecologistas. Aí eu me arrisquei, né? Me senti um pouco escritora, falei, por que não fazer um livro que eu pudesse tirar as dúvidas dessas mulheres que estão passando por essa fase? Porque por mais que eu consulte essas pacientes, eu não vou conseguir usar todo o repertório que a gente tem do livro, eu não vou conseguir passar todas as informações. Então, o objetivo foi esse, eu me senti escritora, assim, ousei ser escritora para tentar aliviar, sanar essas dúvidas dessas mulheres nessa fase tão complicada que é a menopausa. Realmente. E ouvindo você falar, né, esse relato de uma própria ginecologista, né, que teve essas dúvidas, essas situações todas, né? Imagine para quem vai procurar também ajuda, que não tem esse conhecimento todo, né? Porque, queira ou não, a gente conhece o nosso corpo, mas a gente não sabe esse período que está chegando na nossa vida, né? É uma descoberta atrás da outra, né? Mas eu É queria uma nova versão, né? exatamente uma nova versão. Mas eu fiquei interessada, porque é como se fosse dúvidas, mas eu queria saber o significado da sua obra. Por que sem estresse? Porque as pessoas elas chegam estressadas. Como é que seria isso? Débora, eu posso falar por mim, né? Porque a minha fase, que dirá o meu marido, minha família, meus amigos, a gente fica meio doida mesmo. A gente fica uma bomba relógio, porque tá tudo alterado. É um carnaval hormonal, a gente está com calor, a gente está irritada, a gente está cansada, a gente não dorme. Então é um estresse absurdo. E esse nome do livro vem do meu Instagram, que há 5 anos, quando eu passei por isso, eu falei, gente, é isso, eu quero que a gente consiga, que essas mulheres consigam passar por essa tão complexa menopausa sem estresse, ou com o mínimo de estresse que a gente possa, né, conseguir segurar um pouco, esclarecer, porque eu acredito muito que conhecimento é poder, sabe? Eu acho que quando a gente conhece, a gente entende o que a gente está passando e entende o que a gente tem que fazer, a gente sofre menos, sabe? Eu acho que, apesar deles falarem, muitas vezes a ignorância é uma bênção, na menopausa, de jeito nenhum. O conhecimento é fundamental para a gente conseguir sair dessa fase sem estresse. Então, o nome vem daí, veio do Instagram, e aí eu achei
por que não manter o livro como Menopausa Sem Estresse? É isso. Interessante. E como foi o processo, então, da produção da sua obra? Como é que você foi produzindo ela? Então, o que que eu fiz? Eu peguei, bom, só para falar um pouquinho, né? O livro não é um livro para se ler, assim, não é uma história, são perguntas e respostas, são 101 perguntas e respostas, que são os questionamentos, as perguntas que eu recebi mais frequentemente no consultório, pelo Instagram, às vezes as colegas mesmo, às vezes colegas de outra área, são questões muito frequentes, são repetidas. Então, eu selecionei, na verdade, estava para fazer umas 1.001 perguntas, né? Mas eu selecionei 101 e fui pegando essas perguntas, fui anotando, porque, como eu falei, é um projeto, né? Não foi uma coisa que foi tão rápida. Eu fui montando, fui juntando as perguntas, vendo o que era a dúvida em comum dessas pacientes e dessas seguidoras, dessas mulheres. E, às vezes, eu estava no salão fazendo unha, fazendo cabelo, eu via mulheres conversando, eu falava: você já passou pela menopausa? Já. Como é que foi? O que você queria saber que você não foi informada? O que te faltou de conhecimento para você passar melhor por essa fase? E aí eu vivia com uma agendinha, um bloquinho de notas, anotando, me achando, né, ousando ser escritora, e pensei, quer saber, eu vou fazer um livro sobre isso. E aí achei que ia ser uma ajuda legal, né? Eu acho que se isso, na minha fase, já com um pouco de conhecimento da ginecologia, eu tivesse tido um manual para ler sobre perguntas e respostas mais frequentes, talvez, muito provavelmente, eu teria estudado um pouquinho menos e ter que pesquisar um pouquinho menos, mas seria muito bom. E eu percebo que quando a gente informa essas pacientes, melhora. Acho que fica mais fácil de absorver, de digerir o que está acontecendo. Entendo, com certeza, que nem você falou, o conhecimento, digamos, nessa fase, né, tão estressante, tão inquietante para as mulheres, na verdade é uma bênção, até para saber lidar com ela mesma, para as pessoas que estão em volta, né? Você me contou um pouquinho como foi esse processo, por quanto, você tem ideia, quanto tempo foi esse levantamento que você fez? Há mais ou menos acho que 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Porque fica naquela, né? Será que eu sou capaz de escrever um livro? Será que eu vou saber? Porque o objetivo dessas perguntas é não ter muita coisa, muito termo técnico, sabe, Débora? Eu acho que quando a gente. Até eu falo isso até no consultório, se eu começar a falar coisas muito técnicas, eu vou criar um muro entre a paciente e eu não vou conseguir chegar até ela e ir a fundo. Então, no livro, a linguagem, exatamente, a linguagem tem que ser muito tranquila. E o objetivo é assim, quando surgisse a dúvida, ela vai lá, olha lá no índice e fala, ah tá, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ler. Porque às vezes ela não está afim de fazer um curso gigante sobre menopausa, às vezes ela não tem tempo, sabe? Às vezes para ela fala, ah, mas eu chego à noite em casa, eu quero ficar com meus filhos, quero ficar com meu marido, eu quero descansar, eu quero dormir, eu quero ver um filme. Então, eu acho que uma coisa que fica fácil para ela buscar uma pergunta, olha lá, tira a dúvida. E o que acontece? O que eu percebo? Que é muito complicado, porque as mulheres não se falam muito quando o assunto é menopausa, né? Ainda existe um tabu, um receio de não se sentir mais útil para a sociedade, se sentir menos mulher, muito, muito. Então, pela dificuldade, sabe, eu achei que seria muito legal. Então, assim, termo bem coloquial, bem simples. Quando eu fiz, muito engraçado, porque eu punha. A minha mãe veio passar alguns meses comigo, então, quando eu estava finalizando o livro, eu falava: vou ler para vocês, para ela e para o meu marido. Eu falava: vocês estão conseguindo entender? Vocês entenderam o que eu falei? Está bem claro? Vocês acham que está muito técnico? Não, isso aqui eu muda aqui um pouquinho, porque isso aqui eu achei muito. Aí eu ia lá, mexia, mudava e falava: ok, então as pessoas estão entendendo. Às vezes eu chegava para algumas colegas, falava, vê essa questão aqui, vê essa pergunta, você gostou dessa resposta? Você achou muito complexa? Ou você acha que deu para entender? Então, meio que eu juntei, eu pedi, fui usando um pouquinho de cada pessoa que participa da minha vida para chegar no resultado. E eu fiquei bem feliz. Ah, que bacana. Então, são 101 perguntas e respostas,
né? Sobre menopausa e reposição hormonal. Ai, bacana, bacana. Bem, quais seriam? Eu sei que eu não queria dar spoiler, mas só para o pessoal que está nos assistindo aqui, porque querendo ou não, a gente está fazendo uma apresentação, esse lançamento virtual que a gente faz, né? Quais seriam essas principais dúvidas, se você consegue contar para a gente, pelo menos poucas dessas dúvidas, ou talvez até as principais que normalmente, tipo assim, nossa, isso daqui foi o que eu mais ouvi de dúvida entre as mulheres. Quais são essas principais dúvidas referentes à menopausa? Então, a primeira delas elas entendem que se elas não têm calor, fogachos, elas não passaram pela menopausa. Muitas entendem que para passar pela menopausa, elas não vão ter, elas não entendem, mas por que eu não estou conseguindo dormir? Porque eu estou passando. Qual a relação disso? Uhum. Por que eu ando tão cansada? Então elas falam, minha rotina está acabando comigo. Mas será que isso não tem um fundinho hormonal também? Claro, a rotina pode ser extenuante, mas pode ter alteração hormonal. Então, assim, sobre a relação entre reposição hormonal e câncer, tantas mulheres têm medo, né? Quando que elas devem iniciar reposição hormonal? Se tem que esperar parar de menstruar totalmente, ficar um ano sem menstruar para passar para iniciar, se todas as mulheres podem fazer a reposição hormonal, se não, quais seriam as contraindicações? Então, aí a gente vai... Claro que é o que eu falo, não dá para colocar tudo num livro só, porque, que eu te falei, dá para pôr 1.100.000 perguntas sobre menopausa e reposição hormonal, mas eu peguei realmente as mais frequentes. Basicamente, sono, libido, ondas de calor, contraindicação de reposição hormonal e quando iniciar a reposição. Acho que essas são as mais frequentes. E essa parte da reposição, muitas pessoas não sabem que há essa medida a ser tomada, né? É a que a gente fala sobre essa parte do conhecimento. Então, eu imagino como a maioria dessas mulheres, quando recebem essa notícia do médico, as dúvidas que já ficam assim, mas o que é a reposição? Isso quer dizer que eu não tenho mais hormônio, eu não produzo mais hormônio? Tem aquela parte também da estética, se a pessoa vai engordar, não é só a parte da doença, o que vai alterar no humor da pessoa ou não, né? Tem muitas coisas que eu acho que também são frequentes, eu não sei se é isso também que você insere também, com certeza. Né? A Com reposição certeza. hormonal, você percebe, você também como médica, que você também atendeu muitas pessoas sabem que existe a reposição hormonal? Então, o que eu percebo? Eu percebo que muitas sabem, eu acho que todas praticamente, mas elas têm tanto medo de fazerem uso da reposição hormonal e eu vejo tanta paciente sofrendo com os sintomas e pensando, não, essa não é uma opção para mim. Às vezes, eu vou te dar um exemplo, Débora. Eu vejo, às vezes, paciente ou as pessoas que me seguem no Instagram falando assim, eu não posso fazer reposição hormonal, meu avô teve câncer de próstata. Então, olha como é uma coisa, a desinformação, sabe? Outra coisa que eu acho que, em relação à reposição hormonal, é que as mulheres entendem que elas têm que ficar 12 meses sem fazer a reposição, tem que zerar os hormônios para depois colocar. E eu brinco muito com elas, eu falo, como é que você faz quando o seu tanque do carro de gasolina está bem baixinho, já está no vermelho? Você vai esperar ele acabar, você parar no meio da rua, trancar seu carro, ir lá no posto, comprar um saquinho e colocar? Ou você fala, se o carro já não está rendendo, se o ar já acendeu a luzinha, a gente faz o quê? Normalmente a paciente fala, não, eu não deixo acabar, eu coloco. Eu falo, sim, com os hormônios é a mesma coisa. A gente não precisa esperar zerar completamente. Então, os mitos, né, os questionamentos que existem em torno da reposição hormonal, dava para fazer mais um livro com 1.050 páginas, porque tem muitas dúvidas em relação à trombose, por exemplo, a diferença entre os hormônios e os moleculares ou bioidênticos e os sintéticos. Então, é muito mito em volta, né? A gente precisa começar essa conversa, porque às vezes a paciente chega no consultório
depois da janela de oportunidade, que é outra coisa que a gente vai falar no livro também, que é o tempo que a gente vai ter mais benefício e os receptores ainda vão estar ativos, e ela fala, nossa, se tivessem me falado na época, eu teria feito. Então, assim, sabe, por isso que é importante a gente informar, porque ninguém é obrigado a nada, eu canso de falar isso, mas eu acho que a pessoa tem que ter a opção de ser informada, dela ter esse conhecimento, dela, né, passar por uma avaliação criteriosa, ver se ela tem indicação ou não, porque ela tem o direito de escolher se ela quer ou não, mas para ela escolher, ela precisa entender, ela precisa ser orientada, ela precisa ser informada. É por isso que eu falo que conhecimento é poder, né? Não dá para você julgar alguma coisa, de fazer uma escolha, se você não conhecer os dois lados, né? Porque você simplesmente chegar para uma pessoa e falar, não, melhor você não usar, não, mas sem uma avaliação criteriosa, sem essa informação, ela não está tendo o poder da escolha, né? Exatamente. É um ponto bem importante isso que você toca, exatamente, vai desde o tabu entre as mulheres que você acaba de falar, que ainda existe muito, né? E eu imagino que em tempos passados, não tão remotos assim, viu Luciana? Que as mulheres não sabiam que estavam ou não sabiam que podiam fazer certas coisas, certos tratamentos, né? Exatamente por vergonha, por medo, pela falta. O medo, na verdade, é exatamente a falta de informação. Isso é claro. Com certeza. Você só vai ter medo de algo que você não conhece, né? É um preconceito. Exatamente. Né? E como você falou, a informação salva. Né? E Com certeza. Você conversou e você comentou agora, se soubesse tempos atrás que teria essa alternativa, que poderia aliviar esses sintomas, até poderia, assim, talvez a realidade dessas mulheres poderia ter sido outra, poderia ter sido com certeza. passado, porque a menopausa não tem como não passar, né? A gente tem que passar por essa fase, mas passar, como diz o nome do livro, sem estresse, é bem melhor, né? Seria bem melhor. E uma coisa, né, Débora, a gente tem que lembrar o seguinte, às vezes a paciente, quando às vezes eu dou um diagnóstico para paciente de menopausa, de declínio hormonal, né, elas sofrem, eu falo, olha, eu sei que é uma fase, precisa passar por essa fase, porque realmente mexe com a gente, mas eu falo, eu ponho, assim, né, eu coloco para elas, o idoso o jovem que deu certo, a mulher menopausada é a mulher que está indo bem, ela está viva. Nesses tempos que a gente vive, chegar até aqui é maravilhoso, significa que deu certo, né? E é uma nova fase, eu brinco muito com elas, que é como se fosse um videogame. Quando eu era mais nova, eu acho que nem sei se existe isso mais, mas tinha um joguinho de luta, que era o Mortal Kombat, que a gente falava, você vai passar para outra fase, e aí você vai, a cada fase que você passa, você descobre novos poderes que aquele bonequinho que você estava jogando com ele tem. É a mesma coisa a fase. A gente passa por isso na adolescência, a gente passa por isso na gravidez, a gente passa por isso na menopausa. Então, é uma nova fase. Você é a mesma pessoa numa nova versão e a gente tenta fazer com que você seja uma excelente versão, né, nessa nova fase e que você vai ter, assim como os bonequinhos do videogame, novos poderes, né? Você perde algumas coisas, mas ganha outras. E é isso. Bacana. A gente, infelizmente, está chegando no final desse lançamento virtual. Ah, que pena. Não, é gostoso conversar, mas, ao mesmo tempo, se a gente ficar falando um pouco mais, a gente dá praticamente todo o spoiler, a gente vai tirar já todas as dúvidas das mulheres aqui, mas a gente vai fazer com que elas leiam. Realmente, então, essa é uma apresentação, instigar essa curiosidade, né? Mostrar para elas que sim, há conhecimento a respeito, não é um bicho de 7 cabeças, né? É exatamente isso, né? E é fácil entender, porque você ainda colocou numa linguagem que não é técnica, não é para médico, não é para enfermeiro, não é para pessoa que vai passar por isso, o que está passando por isso, ou até mesmo eu acho que até melhor, pessoas que sabem que vão passar,
por que não? Uma pessoa mais Pra se jovem prepararem, né? já lê a respeito. Por que não? Não espere chegar a sentir os sintomas ou chega perto da idade e simplesmente pensar, agora eu vou ver. Não, É. né? E uma coisa, Débora, bem legal, que eu acho, é que os maridos deveriam ler, né? As parceiras deveriam ler, os filhos deveriam ler, porque eu acho que fica mais fácil quando você passa por essa fase, que você tem o apoio das pessoas que te cercam, porque elas já têm esse, não, isso acontece, não é porque a minha mãe é chata, não é porque, ai, que chatice, ela está sempre cansada, ou para o marido, eu estou sem vontade de transar. Então, assim, quando as pessoas que te cercam e que se preocupam com você também têm esse conhecimento, eu acho que fica tudo mais suave, sabe? Sim, Não fica aquele fardo para se carregar, você dá uma dividida. exatamente. Então, eu Você acho usou a que palavra qualquer certa. pessoa. Parece que as mulheres sentem isso como se fosse um fardo. E se É, as pessoas que estão ao redor, família, marido, filhos, tiverem esse conhecimento também, eles apoiam, abraçam essa com situação, certeza. né? E vão compreender que certos comportamentos, certas atitudes, certas sensações, é tudo decorrente da menopausa, né? E existe essa compreensão exatamente para passar essa fase, como você falou, mais suave, sem estresse, com todo mundo junto, É isso aí. né? E a gente está finalizando aqui, mas eu queria que você passasse uma mensagem para os seus futuros leitores, para as suas futuras leitoras, seus futuros leitores, né? Qual a mensagem que você acredita passar para eles através do seu livro? Bom, o que, que eu falo e sempre vou continuar falando até quando eu estiver bem velhinha. O que, que acontece? Você não precisa sofrer na menopausa. Não tem essa necessidade. Isso dá para a gente ser feliz, dá para a gente ter novos projetos, dá para a gente viver com muita qualidade de vida. A gente não precisa só sobreviver, não basta existir, a gente tem que viver bem. E dá para viver bem nessa fase complexa que é a menopausa. O importante que essa mulher esteja informada, como a gente falou aqui, das possibilidades de tratamento, entender o que está acontecendo com ela, mas é possível viver muito bem nessa fase. Eu sou uma otimista nata, então a minha mensagem é sempre essa. Bacana. Pessoal, que vocês estão nos assistindo aqui nesse lançamento virtual, o livro Menopausa Sem Estresse, da Luciana Mello, ele está disponível nos formatos impresso e digital, que seria o e-book, na Amazon. Então, vocês podem ir lá, corre lá e já adquira o seu, que está Vai imperdível. valer a pena. Vale a pena, com certeza. Eu sou meio suspeita de falar, a Luciana também, mas realmente são informações imprescindíveis para a vida da mulher, tá bom? Luciana, agradeço de coração, em nome da Literary Books, por ter escolhido a gente para lançar o seu livro. Nossos votos de muito sucesso, com certeza já tem muito sucesso, mas com certeza vai alavancar muitos voos muito mais altos. Obrigada. Um grande abraço. Obrigada mesmo. Um abraço, beijo, tchauzinho. Até mais, pessoal. Até o nosso próximo lançamento virtual. Até mais.